ושהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש יעד שלום ולא היה מלאך ולא היה שלום ואת הבשורה לקח בנים וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש יעד שלום ולא היה מלאך ולא היה שלום ואת הבשורה לקח בנים אלוקים שלי, רציתי שתדע שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע על החלום שלי, רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע. Shalom! Aqui quem fala é Orhana Batiá e hoje estamos iniciando mais um ciclo da Torá, inicialmente com a Parashá Bereshit. Hoje, vamos ver aqui a data de hoje. Hoje é dia 5 de outubro de 2018, dia 26 de Tishrei de 5.779. Então, vou começar agora com a leitura de Terrilim, né? Salmo 139. Eterno, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me achegou à língua, e tu, Eterno, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te terão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomai, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Eterno, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Bom, antes de continuar, eu vou fazer aqui um comentário, né? Que até porque já me questionaram sobre a questão da Parashá, né? Ah, mas o que é Parashá? Parashá, na realidade, é o ciclo da Torá, né? Eu vou pegar aqui uma explicação no site do Wikipédia, tá? Que explica, né, dá uma definição do que é a Parashá. Então, Parashá, Parshá, Parashá ou Parshá em hebraico,
porção, ou no plural parashot, é o nome dado à porção semanal de textos da Torá dentro do judaísmo. Também são conhecidas como Parashat HaShavua, porção semanal ou Sidra, e cada uma possui um nome geralmente derivado de suas primeiras palavras em hebraico. Geralmente o judaísmo, ao mencionar um texto da Torá, menciona este nome particular, e não capítulos ou versículos, como se faz, por exemplo, o cristianismo, né? Então, assim, por exemplo, você tem nas Bíblias, né, mais ou menos para você se situar, aqui ele citou capítulos e versículos. Também dentro da Bíblia a gente tem as epígrafes, né? Então, por exemplo, a gente vai falar suprema excelência da caridade, você já sabe mais ou menos onde é que está, que é 1 Coríntios 13. Isso aí no cristianismo é muito comum, tá? Mas dentro do judaísmo, cada porção da Torá, porque ela é continuação, né? A gente terminou aí no Shabat passado a Parashá, foi na Parashá Devarim, Vezot Habrachá, né? Foi a última porção da Torá do livro Deuteronômio. E aí, quando a gente termina essa última parte, né, essa última porção, nós recomeçamos novamente a partir de Bereshit, né? Ou seja, na primeira porção da Torá, que é no livro de Bereshit, que corresponde às passagens de Gênesis 1 até Gênesis 6, 8, né? Compreende basicamente toda a porção, todos os acontecimentos da época antediluviana, né? Dos acontecimentos desde a criação até antes do dilúvio, né? Mas a gente não vai falar do dilúvio hoje, que dilúvio já é na Parashá Noach, já é na próxima Parashá. Então não vou falar sobre dilúvio hoje. E a gente observa na tabela que nós temos, por exemplo, aqui, o número na Torá seria o número das Parashats, né? Enfim, o número da Parashá, número no livro, né? O número da Parashá no livro seria, vamos supor aqui, seriam basicamente, deixa eu ver aqui, são 12 porções no livro de Bereshit, tá? 11 no livro de Shemot, que é Êxodo, 10 no livro de Vaikra, que é Levítico, 10 no livro de Bamidbar, que é Números, e 11 que é no livro de Devarim, que é o livro de Deuteronômio. Aí aqui nós temos em hebraico, a escrita em hebraico, por exemplo, está aqui Bereshit, escrito em hebraico, a transliteração. Tradução significa no princípio, né? Por que no princípio? A gente vê, por exemplo, no Bereshit, capítulo 1, deixa eu abrir aqui no texto aqui em hebraico. Nós temos aqui, ó, versículo 1, ó, Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz, né? Que seria no princípio, a palavra Bereshit aparece aqui, a primeira palavra do texto. No princípio criou o Eterno os céus, Hashamai, e a terra, Haaretz, tá? Então, voltando aqui para a tabela da Torá, vou explicar, né, da Parashá, desculpa. Nós temos aqui as referências de Torá, Haftará, Brit Hadashah e Terrilim. Terrilim foi o que a gente acabou de ler, que é essa porção de salmos relacionados à temática, né?
Ó, você vê, eterno, tu me sondas e me conheces, né? Então, assim, isso que tá dentro da Parashá Bereshit, né? Que fala lá do princípio, no caso do salmista, né, Davi, né, o rei Davi, ele fala do tempo que ele foi, quando ele foi formado, né, no ventre da mãe. Inclusive ele tem uma parte de Salmos que a gente acabou de ler que ele cita isso. Então é o nosso princípio, né? O nosso princípio quando nós somos formados no ventre de nossas mães. Aí nós temos a Torá, a porção da Torá, que é Gênesis 1, 6 a 8, ou Gênesis 1, 1 até o 6, 8. Haftará. Vamos entender agora o que significa a Haftará. A Haftará, ou Haftorá, né? Significa separação, tomar licença, plural, Haftarot, Haftorás. Apesar da semelhança, ela não está relacionada com a palavra Torá. É uma série de seleções dos livros Nevim, profetas, da Bíblia hebraica, do Tanar, que é lido publicamente na sinagoga como prática religiosa judaica. A leitura da Haftará segue a leitura da Torá em cada Shabat e nos festivais judaicos e dias de jejum. Normalmente a Haftará é tematicamente ligada à Parashá, a porção da Torá, que a precede. A Haftará é entoada em um canto conhecido como tropo em Yiddish ou cantilação em português. Bênçãos relacionadas precedem e seguem a leitura da Haftará. Origens. O costume das leituras da Haftarot tem origem desconhecida. A maioria dos estudiosos defende que se trata de uma prática originária nos tempos de Antíoco Epifânio, que ao proibir a leitura da Torá, encontraram na leitura dos Nevim um substituto para burlar essa lei. Ou seja, os profetas, eles citam a Torá, né? Eles ensinam o que está dentro da Torá. Então, como havia nessa questão aí, a gente tem até um vídeo, né, que cheguei a gravar, não ficou tão bom, vou ter que regravar, né, novamente, esse vídeo falando sobre a época, né, da tentativa de helenização do povo hebreu, né, já na época pós Alexandre o Grande, né, surgiu esse cara, Antíoco Epifânio, né, e proibiu uma série de coisas, né, proibiu circuncisão, proibiu guarda de Shabat, proibiu leitura da Torá. Então, a única forma que o povo encontrou para estudar a Torá, né, foi fazendo a leitura dos profetas, né, para burlar a leitura a proibição da lei de Antíoco Epifânio. Outras explicações foram oferecidas. Os rabinos Reuven Margolis e Samson Rafael Hisk defenderam que a Haftará foi instituída como uma maneira de combater as influências de seitas como os samaritanos, e defendiam o uso apenas da Torá. Bom, então, vamos partir aqui para a leitura de Bereshit, né, leitura de Gênesis. Não vou fazer como vinha fazendo as outras vezes. Hoje eu vou ver se eu faço a Parashá na forma mais completa, incluindo o comentário da Haftará. Então eu vou fazer aqui a leitura da Parashá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sob o firmamento, e assim se fez. Chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez.
A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, estações, dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fizeram separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas em enxames de seres viventes, voem-se as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus, pois, grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. Todas as aves, segundo suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E o Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Essa é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados, quando Deus eterno os criou. Pronto, eu vou parar aqui no versículo 3, Gênesis 2, versículo 3, para fazer os comentários. Se a gente observar, a primeira coisa que é citada aqui, né, é que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Bom, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós entendemos luz, no hebraico, ela é a palavra or. E or está associado com a Torá, com a palavra. Se a gente... eu vou fazer aqui um comentário extra, né, falando sobre isso.
Deixa eu ver se foi. Não, não é isso aqui não. É isso aqui. Experiência com palavras de amor e ódio muda a forma de arroz em escola do Paraná. A professora de Curitiba fez experimento para mostrar aos alunos o poder das palavras. Uma professora de Curitiba decidiu provar aos alunos poderes positivo e negativo das palavras. Ela fez um experimento usando 2 potes de arroz cozido. Para um foram ditas palavras positivas e para o outro negativas. No pote do amor, o arroz fermentou naturalmente. No pote do ódio, os grãos emboloraram. A experiência da professora de Educação Física Ana Paula Fresato Martins foi feita com base em um experimento do cientista japonês Masaru Emoto. Segundo ele, cada pensamento do ser humano gera uma emoção e uma reação bioquímica. Nas aulas, procuro explicar para as crianças que nem sempre as coisas acontecem de maneira positiva em nossa vida. Tudo depende de como nos reagir e nos posicionar, conta. O experimento. Sentada na quadra com os alunos, Ana Paula inseriu a quantidade exata de arroz cozido dentro de 2 potes e os colocou no meio do círculo formado pela turma. Ela, então, pediu para as crianças dissessem frases ruins que ouvem no dia a dia. Os estudantes falaram, por exemplo, que o arroz não servia para nada, que era imprestável, burro, que não conseguia fazer nada de bom. O recipiente foi selado. Para o segundo vidro, Ana Paula pediu que as crianças falassem palavras que gostariam de ouvir dos professores, da família e da sociedade em geral. Eles falaram que são especiais, que conseguem fazer qualquer coisa, que têm capacidade e inteligência. Relata a professora. Os 2 potes ficaram fechados por 2 meses. É certo que temos que corrigir certas atitudes de nossas crianças, mas a forma como fazemos interfere em gigante proporção na vida delas. Com apenas uma palavra, é possível estimular e afagar uma pessoa, assim como pode magoá-la e prejudicá-la. Então, aqui é o seguinte, né, que tem... Bom, então, assim, como eu estava dizendo, então essa professora aqui, ela fez esse experimento e para demonstrar o poder das palavras, né? Ou seja, no pote das palavras positivas, o arroz ele fermentou naturalmente. Já o das palavras negativas, ele se estragou, ele criou, se embolorou, né? E essa questão das palavras, né? Quando a gente, voltando aqui para a questão da Torá, primeiro ele teve que dizer, e disse Deus. Então, para que ele diga, ele tinha que, antes de mais nada, criar as palavras, né? Criar uma lei, né? Que, vamos dizer assim, regesse tudo isso. Que alguns preferem chamar de leis da física. Bom, continuando, né? E a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava pela face das águas. O Espírito de Deus seria basicamente a emanação do Eterno, tá? E viu Deus que a luz era boa, né? Então, se a gente for substituir essa palavra, que a palavra em hebraico é or, e a gente for substituir por Torá, né? Viu Deus que a Torá é boa, a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Tá? Então, aqui, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, isso aqui, ele criou sim, literalmente, luz e trevas, porém, no caso ele fez a separação, né? Criou a luz e fez essa separação, porém, isso aqui tem uma questão, vamos dizer assim, um tanto metafórica. Tá? E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez Deus, pôs o firmamento, a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, e assim se fez. Então aqui tudo
esses elementos da criação, né? O firmamento que ele criou no meio das águas, né? Que fez com que essas águas de cima e as águas de baixo se separassem, né? Para que a gente possa ter um melhor entendimento sobre o assunto, eu vou ter que recorrer à concepção judaica de universo. Pronto. Então, deixa eu ver se abre aqui. Pronto. Então, aqui é uma demonstração, né? Que as águas de cima e as águas de baixo, né? Marcada aqui por essa, vamos dizer assim, essa partezinha cinza, né? E o firmamento, que seria justamente esse domo, né, que está sustentando as águas de cima. Então ele criou isso aqui. Isso aqui ele também tem uma, vamos dizer assim, um entendimento, né, acerca desse assunto. Mas nós não vamos nos aprofundar dele hoje. E disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e aparece a porção seca, e vem toda a criação a partir daí, né? Depois da porção seca veio depois a questão da relva, né? Das ervas, né? As plantas, árvores frutíferas, e também os animais, né? E por último, depois de tudo criado, né, ele criou o homem, né, no sexto dia. E no sétimo dia, o Shabat, né, quem disser por aí que, mas antes de Moisés não tinha Torá, tinha sim. Só que ela não tinha sido ensinada da forma que Moshe ensinou, né? Ele fez toda a criação, deu algumas ordenanças, por exemplo, serem fecundos, tá? Isso ele não disse somente para os animais, como ele também disse isso para o homem e a mulher que ele havia criado, e determinou também a guarda do Shabat. Isso começou com a criação, tá? Isso não começou com Moshe. Moshe ele deu apenas uma ampliada em algumas questões da Torá, porque nesse período aqui vamos comparar as duas situações, a situação em que Adão tinha sido criado e a situação em que a circunstância em que o povo de Israel se encontrava. Adão, ele estava ali quando a Torá foi entregar lá a Adão, a princípio, né, essas ordenanças, logo no início, na criação, ele estava em seu estado de pureza. Ele não tinha ainda caído, né? Não tinha cometido desobedecido ao Eterno, comendo da árvore que não era para se comer dela, da árvore da morte. E tem mais. Já na questão da época de Moshe, o povo já sabia o que era bem e o que era mal. O povo ele já tinha passado pelo Egito e estava paganizado, ele já tinha adquirido práticas e costumes pagãos, então eles precisavam se purificar. E essa purificação não era necessária para Adão. Continuando. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando Deus Eterno criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia sido brotada, porque Deus Eterno não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou Deus Eterno ao homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente.
E plantou o Eterno um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. No solo fez o Eterno brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chamava-se Guion, que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é Eufrates. Né? Ponto, vamos por partes aqui. Primeiro, né, uma questão interessante também, né, por que o Eterno havia colocado a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal nesse jardim, né? E quando o Eterno colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deu a oportunidade ao homem, deu a mitzvah para o homem, para que ele não comesse dessa árvore, né? E aí o que acontece? Essa árvore da vida, né, estaria associada também com a Torá. Então aqui ele já teria a chance, o livre-arbítrio, para que o homem escolhesse. Isso aqui ele está mais bem explicado no livro da História do Universo, conhecido também como livro de Melquisedeque, os achados de Qumran, e que já seria um outro estudo. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Eterno o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Eterno lhe deu esta ordem: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que acontece? Eu vou aqui... Deixa eu ver qual é a passagem. Capítulo 2, verso 17. Gênesis. Capítulo 2. Dezessete. Bom, conhecimento, né? Ele tá aqui. Dat, né? Dat. E se a gente for procurar no Strong, conhecimento deixa eu traduzir isso aqui. Pronto. Então,
O que a gente pode entender aqui, né? Dath, né? No hebraico, que é a palavra conhecimento, e que a gente encontra nesse mesmo texto de Gênesis 2:17, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer. No dia que comer dele, seguramente morrerás. Então, assim, estranhamente, né, a palavra em inglês para morte, vou até abrir aqui, se eu colocar, por exemplo, essa palavra D-A-T-H, você vai encontrar morte, né? É a palavra morte em inglês, death, que é o mesmo, basicamente, uma escrita muito parecida com Daf no hebraico, tá? E que está como conhecimento. E se a gente observar nesse texto, né, quando o Eterno diz que não deve comer dessa árvore, porque certamente morrerás. Ou seja, o ser humano, ele se tornaria mortal, o que antes ele era imortal, ele passaria a ser mortal. E disse mais Deus: não é bom que o homem esteja só, fale uma auxiliadora que lhe seja idônea, né, seja adequada. Havendo, pois, Deus eterno formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Deus Eterno fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Eterno tomara ao homem, transformou-o numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: a esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, mulher, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que Deus Eterno tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Eterno Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Eterno, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Eterno ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Eterno à mulher:
Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Eterno disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és. Então disse o Eterno à serpente: visto isso que fizeste, maldita és todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez. Em meio às dores darás luz filhos. O teu desejo passará para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. E o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, ou Rava, né, a sua mulher, por ser, aqui ela tem assim, por ser a mãe de todos os seres humanos, né, por ela ter gerado a vida, no caso. Por ser dela vir a vida, né. Fez Deus eterno vestimenta de peles para Adão, e sua mulher os vestiu. Essa parte aqui de Rava, deixa eu ver onde é que tá. Se não me engano, foi que eu achei. Tem um comentário aqui no site da Café Torá que fala sobre o nome de Rava, que diz assim, deixa eu ver aqui. Aqui, doadora de vida, né? É o vida ou doadora de vida. É o nome, como é que dá o nome? O significado do nome de Rava, tá? No hebraico. Fez o Eterno vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Deus Eterno: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não se estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E o Deus Eterno por isso o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada para que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, então vamos aqui por partes. Sobre a questão de Rava, né, eu já expliquei, né, a tradução, a explicação do nome dela, o significado do nome. Adam, né? Adam cadê? Deixa eu ver aqui o nome de Rava, agora há pouco. O que eu quero é mostrar o texto. Aqui. Terroso, no caso Adam, terroso, arruivado ou humanidade. E Rava, vida, doadora de vida. Esse é o significado dos nomes deles. Bom, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Eterno Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Primeiro,
Uma coisa é a serpente ter chegado para Eva ou para Rava e ter falado alguma coisa. A gente tem textos, né, se eu não me engano, eu não estou me lembrando em quais, mas tem vários textos que mostram que os animais, eles, na época, antes da queda, eles falavam. Então, isso mostra justamente que não teve uma reação que Rava, por exemplo, como é que seria nos dias de hoje se chegasse um cachorro, um gato, chegasse falando com a pessoa? Né? A pessoa tomaria um susto, diria que, sei lá, mas a serpente, ela chegou falando a Eva e Eva simplesmente conversou com a serpente. Né? Respondeu-lhe a mulher: e do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então, houve um diálogo entre a mulher e a serpente. Então, isso aqui ela nos dá uma margem a entender que na criação os animais eles falavam. E temos também dois relatos, né? Um é a questão lá que está na Bíblia, inclusive um deles está na Bíblia, que foi aquela questão lá da jumenta, né? Que falou com Balaão, né? E teve um outro caso também que está lá narrado no livro dos Justos, que é quando um lobo, que o Jacó, né, foi na ocasião em que José foi vendido ao Egito e os irmãos mentiram para o pai, dizendo que tinha sido um animal selvagem que tinha devorado ele, e ele saiu atrás, né? E primeiro que ele encontrou pelo caminho foi um lobo, e justamente esse lobo, o Eterno fez com que a boca dele se abrisse, né? Para dizer que não tinha sido ele que tinha feito aquilo, né? Que não tinha, que ele não tinha matado o filho dele, que não tinha matado José, né? José. Continuando. Bom, aí vem a consequência do fruto, né? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, eles começaram a ver com malícia, né? Coisa que antes do fruto eles não tinham esse entendimento, tá? Agora, essa questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu falei até lá atrás sobre a árvore da morte, né? Isso já derruba aquela teoria lá do paganismo de que o homem e a mulher que fez eles pecar foi o sexo. Isso não tem nada a ver. No entanto, que há uma ordenança, o Eterno próprio deu uma ordenança que ambos se reproduzissem, né? Isso era uma mitzvah, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, continuando aqui a questão, né? Sobre a serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. E aí eu descobri algo muito interessante recentemente. Deixa eu ver se eu acho que eu encontrei essa página, né? Na verdade já tinha tido um estudo antes. E aqui, fossil snake with 4 legs, ou seja, um fóssil de uma cobra com 4 patas. Vamos abrir isso aqui. A página está em inglês, eu vou ter que colocar para traduzir. Da National Geographic, né, que é um site aí muito conhecido.
Então a gente percebe que a cobra, ela era, na realidade, não era bem uma cobra, era um tipo de lagarto. Deixa eu colocar aqui, traduzir essa página. Deixa eu fechar algumas abas aqui para não ficar tão pesado. Uma cobra fóssil com 4 pernas, né? Essa aqui está na página da National Geographic. Tá? As cobras podem desarticularmente, deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar melhor para visualizar. As cobras podem desarticularmente tá travando aqui. Consegui. As cobras podem desarticularmente suas mandíbulas. Isso aqui tá. E abrir suas bocas para larguras extremas. David Martel, da Universidade de Portsmouth, fez sua melhor impressão desse truque enquanto caminhava pelo Museu de Burgermeister Müller em Sonhofen, na Alemanha. Ele estava apontando os fósseis do museu para um grupo de estudantes. E então meu queixo caiu, lembra ele. Ele viu um pequeno espécime com um corpo longo e sinuoso, cheio de costelas e 15 centímetros de nariz à cauda. Parecia uma cobra, mas estava presa em rochas incomuns e com características distintivas da formação crato-brasileira, um local fóssil que data do início do período Cretáceo. Fósseis de cobra foram encontrados naquele período, mas nunca naquela localização na América do Sul. Mas nunca tão cedo. A combinação de lugar e tempo era incomum. E então, se meu texto tivesse caído o suficiente, caiu direto no chão, diz Martil. A pequena criatura tinha um par de patas traseiras. Eu pensei, caramba! Eu olhei mais de perto, a pequena gravadora disse, fóssil desconhecido. Subestimação. Olha só que interessante. A gente vê, eu não sei se tem, eu vou ver se eu consigo salvar essa imagem para ver se para ampliar ela aqui. Consegui salvar ela aqui, ampliar aqui a imagem. Aqui a gente observa um par de patas traseiras, aqui no centro da tela. Eu parecia ainda mais perto e meu queixo já estava no chão agora. Vi que tinha pequenas patas dianteiras, diz ele. Caçadores de fósseis encontraram várias cobras extintas com patas traseiras atrofiadas e jiboias modernas ainda têm um par de pequenas esporas, mas nenhuma cobra foi encontrada com 4 patas. Essa é uma descoberta única na vida. Aqui as patinhas traseiras da cobra, como eu tinha mostrado essa aqui seria a dianteira. Deixa eu olhar aqui mais de perto. As patinhas dianteiras,
Que é o mesmo desenho para não provar que isso aqui não é falácio. Esse aqui são as traseiras. Deixa eu ver se tem como aumentar mais. Isso aqui é o par de patas traseiras. E as dianteiras já tá bem por aqui. Aqui. Um par de patas dianteiras. Continuando a leitura. Martinho chamou a tartaruga de Tetrapodophyes, cobra de 4 patas. Este pequeno animal é o Archaeopteryx, o mundo do Squamate, diz ele. O Squamate, né? Squamate são as cobras e os lagartos. Archaeopteryx é o fóssil empalmado, cuja mistura de traços indicava a transição evolutiva dos dinossauros para os pássaros. Isso no caso de acordo com a teoria da evolução. Do mesmo modo, diz Martin, a nova serpente sugere como essas serpentes sem pernas e escorregadias evoluíram a partir de lagartos de 4 patas. Há 2 ideias concorrentes e ferozmente contestadas sobre essa transição. A primeira diz que cobras evoluíram no oceano e só mais tarde recolonizaram a Terra. Essa hipótese depende da estreita relação entre cobras e répteis marinhos extintos, chamados mosassauros. Sim, a grande nadadora de Jurassic World, grande nadando no Jurassic World. A segunda hipótese diz que as cobras evoluíram a partir dos lagartos burrowing, que esticaram seus corpos e perderam seus membros para melhor. Aí tem Whittle, né? Não foi traduzido o texto. Seu caminho através do solo. Essa versão, as cobras e monossauros evoluíram de forma independente a partir do ancestral que remodela a Terra, provavelmente algo como lagarto monitor. Bom, então tem o que eu dizer aqui mais, né? Isso aqui seria basicamente uma imagem, né? Montagem de computador, como é que seria esse bicho. Então ele seria uma cobra com patas, umas patinhas, ele seria parecido um tipo de lagarto, né? E está escrito, né, na Torá que o Eterno fez com que a cobra rastejasse, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás dos filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Vamos lá, 2 pontos aqui agora. Esse verso 15, né? Eu já ouvi, por exemplo, na igreja ensinando, que fala da descendência da mulher e a descendência da serpente, e que isso tem a ver com concepção virginal, e que, bom, a mulher, ela é sempre representada, se for analisar até de acordo com a própria escritura, ao longo de todo o contexto da escritura, a mulher é representada por Israel, né? Então, a descendência de Israel, né? Quem é a descendência? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, tá? Descendência da cobra, e o seu descendente, ou seja, alguém específico, né? Que sairia da mulher. Que mulher? Israel, né? Que a gente sabe que se refere ao Mashiach. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez, em meio a dores darás luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga só obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ele produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu ao homem nome de Rava, né? Que no caso significa a vida, né? Por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Deus eterno vestimenta de peles para Adão e Rava e os vestiu. Essa questão de vestimenta de peles, primeiro ponto. Algum animal teve que morrer para que essas peles fossem cedidas para Adão e Rava.
Então, vou deixar a interrogação aqui. Que animal seria esse? Né? No livro da História do Universo, ele aponta que foi um cordeiro, né? Já foi imolado, foi o primeiro sacrifício. Então disse Deus Eterno: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim, não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e viva eternamente. Deus Eterno, por isso, lançou fora o jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden e a refugia a uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, este concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Eterno. Então, depois deu à luz a Abel, o Hevel, seu irmão. Hevel, o Abel, foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos, de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Eterno. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Eterno de Abel e sua oferta, e ao passo que a Caim sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu o semblante. Primeiro ponto aqui eu vou marcar logo e já vou logo comentando, porque esse texto dessa paraxá é um tanto longo. A gente observa as duas ofertas, a de Caim e a de Hevel. A oferta de Caim foi o quê? Fruto da terra. E a oferta de Hevel, as primícias do rebanho. Caim era lavrador e Hevel era pastor de ovelhas. Então o que acontece? Não é questão de simplesmente trazer, cada um trazer uma oferta do que, como é que eu posso explicar? Aquela oferta que a pessoa fez, não, eu estou fazendo, eu faço coisa para vender, então do que eu ganhar do meu dinheiro eu tiro 10% e entrego para o pastor, não tem nada a ver com isso aí não. Tá? Primeiro, havia uma oferta específica, a gente observou que lá atrás, que eu comentei que de acordo com esse livro da História do Universo, o primeiro sacrifício que ocorreu lá no Éden foi justamente o cordeiro, que foi imolado. Então, no livro não, observemos, por exemplo, nas religiões, que no paganismo, geralmente eles oferecem, né, algumas religiões por aí que oferecem comida, né, oferecem coisas derivadas de planta, flores, e por aí vai. Sendo que Abel, Hevel, ele trouxe justamente cumprindo com a Torá, que era justamente a primícia do rebanho, né? Um cordeiro especial que era oferecido em holocausto. Então, ele já cumpria com a Torá antes mesmo de Moshe escrever a Torá. Primeiro por quê? Porque os ensinamentos que Adão e Rava, ou Adão e Eva tiveram lá no Éden, eles passaram para os seus descendentes. E aí nós temos dois exemplos de quem obedeceu e de quem não obedeceu. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que um pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas em ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Eterno a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? Então, ou seja, não é que o Eterno não soubesse o que tinha sucedido a Abel, mas ele deu a oportunidade para que Caim confessasse o seu erro. Né? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. És agora maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de suas mãos o sangue de teu irmão.
Quando lavrares o solo, não dará ele a tua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Eterno: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença, e de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Eterno, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Eterno um sinal de Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Eterno, e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou de Enoque, nome de seu filho. E Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. A Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e ferro. Irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Adá e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim de Lameque, porque 7 vezes tomará a vingança de Caim de Lameque, porém 70 vezes 7. Tornou Adão coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, que impôs o nome de Sete, ou Chet, porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E Chet nasceu-lhe também um filho, qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Eterno. Esse é o dia da genealogia de Adão, no dia em que o Eterno criou o homem, à semelhança do Eterno fez. O homem e a mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Ada, no dia em que foram criados. Viveu Adam 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou Sete, ou Chet. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 900 anos, ou 90 anos, e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared, ou Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque, depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com o Eterno, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com o Eterno, e já não era, porque o Eterno tomou para si. Pronto. Enoque, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Metusalém viveu 187 anos, gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs o nome de Noé, ou Noar, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Eterno amaldiçoou. Depois que gerou a Noar,
Viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noa, da idade de 500 anos, gerou a Shem, Ram e Jafé. Como foram se multiplicando os homens na terra e nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomavam para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram. Então disse o Eterno: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Eterno que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Eterno de ter feito homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Disse o Eterno: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noa achou Hesed, ou graça, aos olhos do Eterno, né? Diante do Eterno. Bom, a gente observa aqui, nesse capítulo 6, né, até o verso 8, uma sucessão de fatos, uma sequência de fatos, né? Primeiro vieram a multiplicação dos homens, né, que nasceram filhas dos homens, belíssimas filhas. E vendo os filhos do Eterno que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E aí vem: naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. De uma certa forma, são varões de renome até hoje. Por que eu estou falando isso? Bom, eu vou recorrer justamente a Enoque, né? Que eu citei aqui atrás, que foi arrebatado. E tem um livro de Enoque que fala dos acontecimentos da época antediluviana. Deixa eu aumentar aqui o zoom para ver se fica melhor para ler. Vou ler aqui só alguns versículos da primeira parte, para depois eu prosseguir para onde eu vou mostrar relacionado àquela passagem de capítulo 6. Tá? As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, com os quais deve existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falou com Deus enquanto seus olhos estavam abertos, e enquanto vi uma santa visão dos céus, e isto os anjos me mostraram. Agora, vamos ver aqui o que foi que sucedeu naquela época. Capítulo 7 do livro de Enoque. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. Quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas a progênie dos homens e geremos filhos. Então seu líder Samiasa disse-lhes: eu temo que talvez possais dispor-se na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: nós todos juramos. E amarraram-se por muitos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executaremos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram, uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardiz, o qual é o topo do monte Armon, ou do monte Hermon.
Estes são os nomes de seus chefes: Samiasa, que era seu líder, Uracabaramel, Aquibeel, Tamiel, Remuel, Danel, Asquel, Saracnial, Azael, Armes, Batraal, Anani, Zaveb, Samzavel, Ertrael, Turel, Yomiael, Arazial. Estes são os prefeitos dos 200 anjos, com os restantes estavam todos com eles. E os restantes estávamos todos com eles. Aí tem aqui o número 6 aqui, que fala do texto aramaico, preserva uma lista anterior dos nomes destes guardiões ou sentinelas. Aí eu não vou nem... vou prosseguir aqui para o versículo 10. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. As mulheres conceberam e geraram gigantes. Pronto, aí aqui tem, né, número 7 aqui, que é uma explicação desse texto. O texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. O manuscrito grego acrescenta esta seção. E elas, as mulheres, geraram a eles, as sentinelas, 3 raças, os grandes gigantes. Os gigantes trouxeram, alguns dizem, mataram os Nefilim, e os Nefilim trouxeram, mataram os Eliúde. E eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Isso aqui também está registrado no livro dos Jubileus. Então, vou voltar só aquele versículo 11. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoraram tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles se voltaram contra os homens a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, um depois do outro, e para beber o seu sangue. Então a terra reprovou os injustos. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos, a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amarazak ensinou todo o sortilégio de divisores de raízes. Armeres ensinou a solução dos sortilégios. Barcaial ensinou os observadores das estrelas. Aquibel ensinou sinais. Tamiel ensinou a astronomia. Azaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Então Miguel, Gabriel, Radael, Suriel e Uriel olharam abaixo desde os céus e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra, toda a iniquidade que era praticada sobre ela, e disseram ao outro: esta é a voz dos seus clamores. A terra desprovida de seus filhos tem clamado, mesmo até os portões dos céus. E agora a ti, ó santo dos céus, a alma dos homens queixam-te, dizendo: obtém justiça para conosco com o Altíssimo. Então eles disseram ao seu Senhor, o Rei: tu és o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. Trono de sua glória é para sempre seja teu nome santificado e glorificado. Tu fizeste todas as coisas, tu possuis poder sobre todas as coisas, e todas as coisas estão abertas e manifestas diante de ti. Tu vês todas as coisas e nada pode esconder-se de ti. Tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Samiasa também tem ensinado sortilégios, para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão associados contigo. Eles têm ido junto às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado, e têm descoberto crimes a elas. As mulheres, igualmente, têm gerado gigantes. Assim toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. E agora vês que as almas daqueles que estão mortos clamam, e queixam-se até o portão do céu.
Seus gemidos sobem, nem podem eles escapar da injustiça que é cometida na terra. Tu conheces todas as coisas antes delas existirem. Tu conheces estas coisas que têm sido feitas por elas, já tu não falas a nós. E o que por conta dessas coisas devemos fazer? O que por conta dessas coisas devemos fazer contra eles? Então o Altíssimo, o grande e santo falou, e enviou Arsa-Yalalu ao filho de Lameque, ou Uriel, né? Ao filho de Lameque, dizendo: diz a eles em meu nome, esconde-te. Então explicou-lhe a consumação que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá, nas águas do dilúvio virão sobre toda a terra, e todos os que estão nela serão destruídos. Pronto. Eu vou parar por aqui no capítulo 10, porque isso aqui eu vou comentar na Parashá Noah. Tá? E aí, assim, o que acontece? Né? Não houve apenas, houve essa mistura de anjos com gigantes. Aí as pessoas vão dizer, mas isso é coisa extra bíblica, isso não tem na Bíblia. Primeiro, na Bíblia, quando ela é citada filhos de Deus, nós temos duas passagens, não vou nem procurar aqui, para não ficar muito longo, mas eu vou resumir, 2 locais. Um é no livro de Jó e o outro está no livro de Daniel, né? Que fala sobre os filhos de Deus se referindo a anjos, né? Então, esse contexto aqui não tem nada a ver com a história de foram os filhos de Caim que se envolveram com as filhas os filhos de Sete que se envolveram com as filhas de Caim. Embora que existem alguns grupos que defendem isso, porém, no contexto bíblico, isso não encaixa. Tá? Então, o que acontece? Houve uma mutação genética, né? Ou seja, gene humano misturado com gene, vamos dizer, angelical, que é uma outra espécie, e saiu uma coisa totalmente diferente, né? Saíram gigantes, saíram aberrações, né? E no próprio livro, aqui, deixa eu ver onde é que tem a parte aqui, acho que não está aqui. Então, assim, o que acontece, né? Não foi só isso que ocorreu, né? Esses gigantes, né, eles passaram a ser vistos como deuses, né? E eu vou citar no livro dos Justos, que eu não sei se eu vou achar agora com facilidade. Acho que é capítulo 9, ou página 9. Aqui. E seus juízes e governantes entraram aos filhos dos homens e tomaram suas esposas pela força de seus maridos, de acordo com a escolha de cada um. E os filhos dos homens naqueles dias escolheram do gado da terra, dos animais do campo e das aves do céu, e ensinaram-lhes a mistura com animais de uma espécie com a outra, a fim de que isto provocar o Eterno. E o Eterno viu que toda a terra estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido seus caminhos sobre a terra, todos os homens e todos os animais. Isso aqui no único versículo no livro de Achar, tá? Então, e aí a gente associa, ou seja, esses acontecimentos, tanta matança, tanta morte, tanta violência que ocorreu nesse período, né? E aí eu vou trazer aqui um trecho de um filme que vai trazer uma reflexão sobre esse assunto ainda. Que eu não tenho áudio, né? Eu não posso colocar o áudio. Esse filme é um filme conhecido, né? De 1993, chamado Parque dos Dinossauros, né? Esse filme foi exibido na Globo já diversas vezes. E aí tem a cena desse filme.
Inclusive, recentemente, teve um outro filme também que mostra uma cena em tanto parecida, né? É um filme de animação, né? Eu não sei se eu vou encontrar ele aqui depois da cena desse filme. Mas nesse filme aí, o que acontece? O enredo dele é que eles conseguem trazer de volta à vida, no enredo do filme, eles trazem de volta à vida não esses dois personagens, esse personagem idoso, né? Ele é um cientista e ele consegue trazer de volta à vida os dinossauros, né? Só que depois esses dinossauros começam a causar uma grande destruição. Era numa espécie de uma ilha onde eles estavam e eles começam a causar uma grande destruição no local. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a ser devoradas por alguns deles, né? E aí a gente vê essa cena, por exemplo, desse herbívoro aí, né? E por aí a gente tem uma noção do estrago que esses animais fizeram na criação, na época antediluviana. E aí, assim, por que eu comento estragos e por que eu cito os dinossauros, né? Bom, lá no livro de Yaxá, a gente observa que foram feitas misturas de animais, do gado, das feras do campo, das aves dos céus, né? Foram feitas misturas de animais. E quando se faz mistura de animal, geralmente tem uma alteração genética, na maioria das vezes no crescimento, no hormônio do crescimento. Por exemplo, eu vou voltar aqui um pouquinho à cena desse filme. Deixa eu ver se eu vou achar ela aqui, o que eu estou procurando. E observe que esse dinossauro que está em pé agora, ele tem umas patas que se assemelham com patas de elefante. Toda a criação, ela segue um padrão, né? Eu vou dar pausa aqui e vou procurar, por exemplo, já que os dinossauros eles são répteis, eram répteis, né? Vamos botar aqui crocodilo. Se a gente vê, por exemplo, o formato das patas de um crocodilo, você vê que é diferente. Ó, as patinhas dele aqui parecem umas mãozinhas, né? Meio... Até uma lagartixa. Você vê que é diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui aqui, esse aqui está mais próximo, né? Você vê que tem uma espécie de uns dedos, né? É diferente. A couraça dele. Couraça é parecida, lembra um pouco de dinossauro, mas... E a cabeça também, né? Com os dentes, a arcada dentária. Mas olha as patas, né? E... Vamos botar aqui agora lagartixa. A lagartixa também ela não é diferente. As lagartixinhas que a gente vê assim na cidade... As patinhas dela, como é que é o formato das patas, como se fossem os dedos, né? O formato da cabeça, da cauda, até aquela próprio fóssil de cobra que a gente estava olhando aqui ainda agora. Você vê as patinhas, né? Como se fossem as mãozinhas. Agora a gente vê essa figura desse dinossauro aqui, a gente vê que não tem nada a ver. Deixa eu ver se eu consigo congelar a imagem aqui. Olha a pata do bicho. Inclusive, recentemente, eles têm uma cena de um outro filme.
isso aqui, que é um filme de animação, Tá Chovendo Hambúrguer 2, que mostra também um pouco essa cena quando eles chegam na ilha e encontram Vamos ver aqui nas melhores cenas. Vamos ver se a gente acha aqui. Um minutinho. Essa aqui eu lembrei, mas não procurei antes. Quando eles chegam na ilha e descobrem eu não estou encontrando aqui, mas tudo bem, vamos deixar. Você observa aqui, por exemplo, na cena desse filme, que eles têm como se fossem vegetais que tivesse sido feito mistura de vegetais com vida, né, com pernas. Então, esse filme ele também traz um pouco essa ideia, né, de mistura, né, de espécie, coisa que é contrária à Torá, né, que a Torá condena. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para mostrar. Esse aqui é do livro do Enoque, esse aqui já foi. Esse aqui também já foi, eu já mostrei. E olha só, tem uma profecia que o próprio Mashiach disse que nos fins dos tempos, né, seria como os dias de Noa, né? Então, vou mostrar aqui algumas coisas meio estranhas. Na página do G1, cientistas encontram ovos de dinossauro na Rússia. Geólogos da região da Chechênia, no sul da Rússia, descobriram e acreditam ser ovos de dinossauro fossilizados postos por um dos enormes répteis extintos que habitaram na Terra há mais de 60 milhões de anos. Aí tem. Encontramos cerca de 40 ovos até agora, o número exato não foi estabelecido, diz o geólogo Seid M. Zabrailov, da Universidade Estadual da Chechênia. Pode haver muitos debaixo da terra. A descoberta foi feita quando a equipe de obras explodia uma encosta para construir uma estrada perto da fronteira da região com a Geórgia, nas montanhas de Cáucaso. Uma equipe de geólogos encontrou os objetos ovais semelhantes a pedras com tamanhos que variam de 25 centímetros a 1 metro. Em uma recente viagem aérea, disse Zabrailov, ele afirmou que é preciso que paleontólogos determinem quais espécies de dinossauros puseram os ovos. Zabrailov afirmou que o governo regional checheno quer afastar a reputação de violência da região, pensa em transformar a área em uma reserva natural e buscar atrair turistas. Bom, mas isso aqui são as evidências arqueológicas. Bom, agora vem olha só o que eu encontrei, né? Russos criarão parque jurássico por meio de clonagem de DNA de animais extintos. Pesquisadores russos, sul-coreanos e norte-americanos estão recriando animais históricos extintos que habitarão centro científico na Sibéria. Veja. Mamutes, leões das cavernas e outras espécies extintas há anos podem voltar a habitar o planeta Terra em breve. Isso é o que estima um grupo de pesquisadores russos acerca de um novo experimento de clonagem. De acordo com o Mirror, o recurso é de 4,5 bilhões de libras, equivalente a 24 milhões de reais,
ajudará na construção de um novo Jurassic Park, um centro científico paleogênico, na cidade de Irkutsk, nordeste da Rússia. Os planos do presidente Vladimir Putin em relação ao Jurassic Park da vida real seriam revelados em setembro deste ano em um fórum de investimentos. Os especialistas que trabalham na estruturação do projeto explicaram que esse centro de pesquisa estudará animais extintos a partir de células vivas, restaurando criaturas como mamutes e rinocerontes lanosos, leões das cavernas, entre outras espécies. A equipe afirmou que laboratórios de clonagem serão equipados e usados por cientistas russos e sul-coreanos, que já teriam iniciado os estudos. Recentemente, eles encontraram o DNA de animais antigos preservados em restos mortais congelados por milhares de anos. Não existe material tão exclusivo assim em nenhum outro lugar no mundo, destacou a doutora Helena Grigorieva, pesquisadora e membro da equipe de elaboração do parque. Tá? Grigorieva afirma que, junto às análises, o grupo tem se preparado, estudando os animais do período Pleistoceno, para levantar mais informações de como se deu o povoamento do Nordeste russo. Os grupos étnicos do Norte e Nordeste têm uma estrutura genética antiga, única. Estamos animados e acreditamos que nossas pesquisas ajudarão bastante na coleta de dados acerca de doenças genéticas raras, diagnóstico e prevenção, acrescentou. Bom, vou resumir aqui. Se o teste for bem sucedido, Church pode trazer de volta animais da Era do Gelo e desenvolver uma espécie de híbrido de mamute e elefante. Vai começar tudo de novo. A ideia inicial dos cientistas é inaugurar o novo Jurassic Park e o Parque Pleistocênico da Sibéria, que terá uma área semelhante ao extremo norte de Yakutia, onde os mamutes habitaram. Tem o que comentar aqui? R7, né? Outra reportagem que eu encontrei, né? Sobre essa temática. Jurassic Park, Rússia criará centro de clonagem de espécies extintas. Foi a mesma matéria que eu li, só que em outra página. O laboratório será construído em cidade mais fria do mundo. O plano é criar parque para mamutes e rinocerontes antigos. Não sabemos de quem foi a ideia, mas ela é assustadora mesmo assim, principalmente porque será colocada em prática na Rússia. Um grupo de cientistas do país criará um laboratório para tentar clonar espécies extintas. Para isso serão investidos 24,3 milhões de reais. Pensou em Jurassic Park? É exatamente essa a ideia dos caras. Vamos ver outra matéria. Na realidade, isso aqui é um comentário que eu vi quando eu joguei aqui, por exemplo, dinossauros. Você vê, né, uma mistura meio como se fosse meio que um bico de ave. Isso aqui justamente bate com o que está escrito no livro de Achar. E aí eu entrei aqui, ó, galinha chiquenossauros, ó. Como se fosse uma mistura. E de fato você observa que tem alguns dinossauros, né? Deixa eu ver se a gente acha aqui em fósseis, que tinha garras que parecia com ave. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Então imagine um T-Rex andando por aí. Não tem carne, tanta carne que satisfaça esse bicho. E aí? Vai sair devorando o mundo inteiro. Temos aqui em gravuras, olha, as unhas, garras, ó, tipo como se fosse garras de aves. Tá? Isso aqui não é evolução. Isso aqui é mistura. Mistura de uma espécie com a outra. Foram criados monstros. Né? Bom, eu vou continuar agora a passar para a leitura da Haftarah, né? Assim diz o Eterno, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz.
que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e espíritos aos que andam nela. Eu, Eterno, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires olhos aos cegos, para tirares da prisão cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Eu sou eterno e este é meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Cantai ao Eterno um cântico novo, e seu louvor até a extremidade da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a voz no deserto, as suas cidades, as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem em cima dos montes. Deem honra ao Eterno, e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Eterno sairá como valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra. Clamará, lançará forte o grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei, e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, toda a sua erva farei secar, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, far-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz. Perante eles os caminhos escabrosos, planos, estas coisas lhe farei, jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem, vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos olhai para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como servo do Eterno? Tu vês muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Eterno, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há quem os livre. Por despojo e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto? Quem atenda e ouça? Há de ser depois. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Eterno aquele que encontra quem pecaram e nos caminhos do qual não queiram andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor de sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo não entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Mas agora, assim diz o Eterno que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Eterno teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. E direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que estão chamados pelo meu nome, os que eu criei para a minha glória e os que formei e fiz. Traze o povo que ainda tem olhos, a segue surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazendo-nos ouvir as predições antigas? Apresente as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Essa aqui é a leitura da Haftará, que se encontra na passagem de Isaías e Yeshayahu, capítulo 42, verso 5, e capítulo 43, capítulo 43, verso 10. E para finalizar, eu vou ler a Brit Hadashah, que se encontra em João, capítulo 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com o Eterno, e o Verbo era o Eterno. Ele estava no princípio com o Eterno. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando se fala o princípio era o Verbo, tá? Significa o quê? A Torá, a palavra. Tá? E a palavra estava no princípio com o Eterno. E todas as coisas foram feitas por intermédio dessa palavra. Lembra que lá atrás a gente falou, haja luz? Precisou que o Eterno desse a ordem, haja luz. Então, essa ordem, essa palavra, ou seria a Torá, as leis que regem a vida, a criação, né? Então, essas leis já estavam com o Eterno. É isso que Yohanan, João, estava querendo dizer nessa passagem. Nada a ver com Trindade. Bom, a Paraxá está ótima. Se eu deixar, eu fico contando aqui, falando aqui o tempo todo. Tem muita coisa para conversar sobre esta Paraxá, mas por enquanto eu vou ficando por aqui, né? E até a próxima Paraxá. Será a Paraxá Noah. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, קראתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. ושהייתי נולדתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, במצולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים, ממצולות הים, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע, שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע.